Sabe o que está acontecendo na Bolívia? Pois é, eu vou fazer um breve resumo aqui, mas a gente tem algo muito importante para aprender com o que está acontecendo na Bolívia e a gente tem muito que aprender com grande parte do povo boliviano que está dando uma aula, tá? Para muitos aqui do Brasil. Eu vou começar esse vídeo só colocando algumas coisinhas rápidas aqui de alguns famosinhos dando apoio ao Lula livre. Eu não vou nem dizer aqui todos os deméritos do Lula, mas por que é tão nojento você comemorar a prisão do Lula, a soltura do Lula? Porque tão importante quanto o objetivo que você quer atingir é o meio pelo qual você vai atingir esse objetivo. O meio pelo qual você conseguiu soltar o teu bandido de estimação, sabe o que aconteceu? Trouxe como consequência, trouxe como efeito a soltura de vários outros. Vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Duda Beach, Paola Carosella, Letrux, né, compartilhando o Glenn Greenwald, em tom de comemoração, Tarcísio Mota, Johnny Massaro, Ana Canhas, Luiz Bianco, Caio Paduan, Júlia Lemertz, Débora Nascimento, Chico Sá, até escreveu aqui um feliz 2012, né, cara? Não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui, mas só lembrando, Chico Sá, o Lula ainda tem os seus direitos políticos cassados, o STF não consegue mudar a lei da ficha limpa, tá bom? Camila Pitanga, Emicida, claro, Emicida não podia ficar ali fora. Leandra Leal, até no Leandra Leal é mais interessante porque ela faz o seguinte: 5 mil presos, né? Estavam presos após a prisão em segunda instância. Quer dizer, essa daqui defende bandido mesmo. Ela não defende nem só o Lula. Ela defende todos os bandidos. Essa realmente ela tá com aquela cabeça completamente distorcida de esquerdista, né? Eu queria perguntar pra Leandra Leal o que ela acha de soltar o Eduardo Cunha, de soltar o Sérgio Cabral, de soltar o Nardoni. Vocês lembram do Nardoni? Pois é, cara, o julgamento dele também acabou ali, por enquanto, em segunda instância, né? Tem o Thiago Lacerda também, que é um baita de um cara arrogante, comemorando. Tem a Maria Gadu, que pra mim poderia ser chamada de Maria Gado, e obviamente o José de Abreu. Eu vou parar por aqui pra gente não ficar o vídeo todo falando disso. Mas vamos lá, o que aconteceu na Bolívia e qual é a relação disso com o Brasil, que pra mim é a coisa mais importante. Em 20 de outubro desse ano teve o primeiro turno da eleição. As pesquisas parciais, o resultado parcial indicava que ia ter que ter um segundo turno. Ó, o Evo não vai ganhar novamente. Em 21 de outubro, teve a contagem interrompida, né? E depois de um novo método de apuração, o Evo foi considerado ganhador em primeiro turno. O Carlos Mesa, seu opositor, não reconheceu o resultado dessa apuração, fraudulenta, obviamente. E aí teve início a manifestação ali na Bolívia. 22 de outubro, o governo pede auditoria externa da eleição, né, para a Organização dos Estados Americanos, para a OEA. E aí você começa a ter muito protesto, inclusive um bem grande em La Paz. 24 de outubro saem os resultados oficiais que confirmam a vitória do Evo Morales em primeiro turno. Brasil, Argentina, União Europeia e os Estados Unidos não reconhecem e pedem uma nova votação. 30 de outubro começa a auditoria da OEA com técnicos estrangeiros. E aí você tem as duas primeiras mortes em confrontos de manifestação. 3 de novembro, tensão política aumenta quando Luiz Fernando Camacho pede intervenção dos militares contra Evo em tom de ultimato. Camacho é barrado no aeroporto em La Paz, isso no dia 5, ao tentar entregar uma carta a Evo pré-escrita ali com uma sugestão de renúncia. 8 de novembro, os policiais se rebelam contra Evo e falam assim, ó, nós não vamos mais reprimir os protestos, nós estamos a favor dos protestos. 10 de novembro, semanas de protestos sem parar, a OEA mostra que é estatisticamente impossível que o Evo Morales tenha ganhado. E depois de 3 pessoas mortas e 300 feridos, né, inclusive com fogo na casa da irmã e de 2 governadores, o Evo Morales fala, não, então tudo bem, gente, então tudo bem. Bom, ele renunciou? Não, vamos convocar novas eleições. Obviamente, né, o povo boliviano não aceitou. O comandante das Forças Armadas foi na TV e sugeriu que ele renunciasse para pacificar as ruas. E no domingo agora, o Evo Morales renunciou e já foi para o México no seu asilo político. Ele ficou 13 anos no poder e se diz vítima de um golpe cívico, político e policial. Ele fez um pronunciamento atacando ali o seu opositor, falando um monte de coisa, tá? E obviamente que ele recebeu o apoio do Nicolás Maduro, recebeu o apoio do Lula, né? O Lula mandou aqui,
acabo de saber que houve um golpe de Estado na Bolívia e que o companheiro Evo foi obrigado a renunciar. É lamentável que a América Latina tenha uma elite econômica que não saiba conviver com a democracia e com a inclusão social dos mais pobres. Quer dizer, a narrativa desse pessoal da esquerda é que, nossa, o Evo Morales era a melhor coisa do mundo e a elite não quer que os pobres ascendam ao poder, o que é uma coisa completamente ridícula, porque a elite que depende do capitalismo depende do consumismo de toda a sociedade, inclusive dos mais pobres. Mas enfim, não vamos discutir capitalismo aqui. Tem muita gente comparando a Bolívia com a Venezuela. Qual que é a grande diferença da Bolívia para a Venezuela? Na Venezuela, o Nicolás Maduro ainda tem o apoio das Forças Armadas. Ele ainda suborna ali as Forças Armadas, dando inclusive comida para os seus oficiais. O Evo Morales perdeu isso, e além do que, ele perdeu também o apoio popular. Vamos lembrar aqui quem é o Evo Morales. O Evo Morales é o cara que apoia Fidel Castro, apoia o Fidel Castro, apoia o Lula, apoia o Néstor Kirchner e apoia o Chávez. Inclusive, ele tem o apoio, teve o apoio inclusive do Hugo Chávez nesse período. Ele, no seu primeiro ano de mandato, ele se declarou socialista e fez a nacionalização de petróleo. Inclusive, ele deu um golpezinho aqui no Brasil naquela história do acordo com o Lula, mas isso fica para depois. O que aconteceu? Só para a gente lembrar. O Evo Morales, em 2005, ele ganhou a eleição com 54% dos votos. Em 2009, ele ganhou com 64% dos votos. Em 2014, com 62% dos votos. A Constituição boliviana diz que você pode se reeleger 2 vezes. Então, a primeira eleição dele, tudo certo. A segunda reeleição, tudo certo. A terceira, tudo certo. Você não é permitido se reeleger pela 4ª vez. O que aconteceu? Ele, em 2017, fez um plebiscito. Pessoal, quero me reeleger. O que vocês acham? Isso em 2017. A Bolívia respondeu. Falou, não, ele perdeu o plebiscito. As pessoas falaram, nós não queremos que você se reeleja. Nós não queremos que, em nome de uma pessoa, você quebre a ordem constitucional. O que ele fez? Ele foi na Suprema Corte e a Suprema Corte falou, não, você pode sim. Cagou pro plebiscito, cagou pela vontade popular e principalmente cagou para a Constituição. E foi lá e se reelegeu novamente. A Bolívia teve um crescimento econômico gigante na gestão do Evo Morales. Inclusive, nesse último ano, cresceu próximo de 4%. Foi um país que atraiu muitas multinacionais. E essa, para mim, é uma das maiores contradições do esquerdismo na Bolívia. O Evo Morales, ele já disse o seguinte, o pior inimigo da humanidade é o capitalismo. Mas olha que interessante, né, seu Evo Morales? Olha que interessante. O capitalismo é malvadão, o capitalismo faz mal. Como que você conseguiu fazer a economia boliviana crescer? Olha só. A Bolívia, ela está quase uma década atrasada nessa nova sociedade do consumo. Em 2002, para você ter uma ideia, o país tinha 63% das pessoas abaixo da linha da pobreza. Em 2018, apenas 35%. O que aconteceu? Qual foi a mágica socialista que fez as pessoas ascenderem? Olha, parece que não foi tão socialismo assim. Parece que foram as empresas, né, o capitalismo malvadão que chegou na Bolívia. Olha só, em 2005, o investimento estrangeiro na Bolívia era de aproximadamente 250 milhões de dólares. Nos últimos anos, chegou a 1,7 bilhão de dólares. Nós estamos falando de mais de 7 vezes o tamanho do investimento estrangeiro. Mais de 300 redes internacionais foram para a Bolívia a partir de 2010. Nós estamos falando ali de empresas de moda, empresas de comida, empresas de petróleo, empresas de construção civil. Todo esse capitalismo malvadão chegou na Bolívia. Qual foi o resultado? Crescimento do PIB, tirando pessoas abaixo da linha da pobreza. E aí o que acontece é que o povo boliviano deu uma aula de constitucionalidade, porque o Evo Morales, apesar dessa contradição de falar que era socialista, mas se aproveitou do capitalismo para erguer a economia, ou pelo menos dar um sinal, né, positivo na economia da Bolívia, ele quis se reeleger de novo, quis quebrar a ordem constitucional. E o que as pessoas disseram? Não. Vamos respeitar a Constituição. E isso é uma coisa que o brasileiro tem que aprender com o povo boliviano, porque é o seguinte, quando o Lula ganhou a eleição aqui no Brasil, a economia bombou. Ele pegou o tripé macroeconômico perfeitinho, pegou a boom das commodities, o país tinha tudo para se tornar um dos países mais desenvolvidos do mundo. O que aconteceu? Lula foi lá, fez escândalos de corrupção, etc, etc. O que as pessoas disseram? Imagina, a economia tá bombando, deixa o Lula aí, o Lula tá certo. A elite, como eu disse no meu outro vídeo, a elite
Eu não tô falando elite financeira, não é quem tem mais grana, não. A elite intelectual, as pessoas que tomam conta do país, as pessoas que devem dar o direcionamento do país, em vez de falar, não, para, isso tá errado, não importa que a economia tá bombando, isso vai dar ruim no futuro. Não, deixa, vambora. O que aconteceu? Chegamos até na eleição da Dilma com 13 milhões de desempregados aqui no nosso país. Isso, estatísticas formais, né? Obviamente, tem muito mais, teve muito mais do que isso, se você contar a informalidade. E aí você pega, e o que está acontecendo hoje, cara? Eu vejo muitas pessoas não querendo corrigir defeitos do governo, porque agora é um governo, meu Deus, a bolsa está batendo recorde, o mercado financeiro está bombando, vambora, vamos deixar assim, não criticar não. Claro que tem que criticar, claro que tem que ficar de olho, claro que a gente tem sempre que zelar pela constitucionalidade, nunca pela quebra do republicanismo no nosso país, porque senão dá ruim no futuro. É algo que a gente já aprendeu. E é óbvio que a esquerda, né, nossa, meu Deus, o Evo Morales sofreu um golpe, etc. E tem muita gente comparando, inclusive erroneamente, com a Angela Merkel, que ficou 14 anos no poder, até agora, inclusive, e a Margaret Thatcher, que ficou 11 anos... Então peraí, a Merkel e a Thatcher não estão erradas em ficar tanto tempo no poder. Não, sabe por quê? Porque tem um pequeno detalhezinho, um mínimo detalhezinho. A Constituição prevê que isso pode acontecer. Não houve golpe constitucional para se manter uma pessoa no poder. Enquanto está previsto na Constituição, é legal, pode fazer. Quando não está previsto, quando há uma quebra da constitucionalidade, aí sim você tem um problema e aí sim você tem que de fato zelar, independente da performance econômica, para que o seu país sempre esteja direcionado nas bases do que é moral, nas bases do que é republicano, nas bases do que tem que ser respeitado como lei e não colocando uma pessoa para atropelar tudo aquilo que foi previsto antes pelos constituintes do seu país. Infelizmente a gente vê isso aqui no Brasil o tempo todo e é por isso, novamente, você que ficou no final do vídeo, até o final do vídeo, que eu tô adiantando o meu projeto aqui de aulas sobre política para que todo mundo saiba exatamente o que está acontecendo, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em todo o mundo, e saiba se utilizar desses exemplos para não repetir os erros e copiar os acertos, para que a gente consiga melhorar de fato nosso país, tá bom? Por hoje é só um abraço e vamos questionar tudo.